Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é segunda abordagem, buscando dados por período no banco de dados e gráfico de movimentações. Isso aí, galera. Nessa aula de hoje eu vou falar de dois tópicos para vocês que ficaram bem legais, ficaram bem interessantes, beleza? E com isso a gente conclui a nossa aplicação, tá? Nas suas funcionalidades básicas aqui que a gente se propôs a fazer. Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos vídeos do canal. Se você é nova por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se vocês já são inscritos, compartilhem o vídeo, deixe o like, fortalece a nossa viagem, beleza? Ative o sininho, galera, para vocês serem notificados e vamos compartilhar mais conhecimento na internet, como eu sempre falo com vocês, como eu sempre peço, né? Porque os vídeos são feitos com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, né? Vocês sabem disso, eu fico muito grato de fazer isso aqui para vocês, tá? Sou muito grato a vocês todos que estão comigo aqui no canal desde o início, beleza? Muito obrigado por acreditarem no meu trabalho. E isso aqui é a conclusão de mais uma aplicação, tá? Mais um aprendizado aí para vocês, que eu espero que vocês possam aproveitar bastante aí no dia a dia, na vida profissional de vocês, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês curtam esse vídeo de hoje e bora pro conteúdo. Então, seguinte, vocês viram, a primeira coisa que eu fiz aqui foi alterar os ícones todos, né, as imagens da aplicação. Então aqui eu tenho agora o cadastrar item, eu tenho o cadastrar lançamento, eu tenho pesquisar lançamento, que tá aqui na forma de lista, apenas no filtro do JavaScript. Esse ícone eu coloquei a mesma imagem, mas coloquei uma cor diferente para dizer exatamente que ele vai no banco de dados, tá? E aqui o gráfico, que é o gráfico da nossa movimentação financeira, que são as duas coisas que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Bom, então, se vocês se lembram, para quem assistiu o vídeo passado, para quem está acompanhando a playlist, se vocês se lembram, quando a gente clica aqui, ó, eu tenho uma visão que é a lista de lançamento por período, onde o filtro ele é feito do lado cliente, né? Ou seja, só através aqui do JavaScript. Então, por exemplo, coloquei aqui o período final, né? Sei lá, vou colocar um período final aqui de 8 de maio. Ele já me fala aqui que não tem nada. Aí eu venho aqui para filtrar. Olha, eu só posso filtrar anterior a 8 de maio. Então, por exemplo, 3 de março, não tem nada aqui, beleza? São as duas filtragens, eu vou limpar. Limpou, limpa de novo, ó. Ele já limpou aqui. Então a gente viu isso na aula passada, nós discutimos essa primeira abordagem. Hoje, clicando aqui nesse botão, ó, ir para lançamento por período banco. Clicando aqui, eu também caio numa view, que eu coloquei o título dela de lista de lançamentos por período. Olha aqui, ó, para vocês verem que está diferenciado, né? Período no banco e aqui banco de dados, ok? Então vou pegar aqui, por exemplo, a data final, vou colocar ela para trás. Veja que eu não consigo. Por quê? Porque aqui, ó, uma forma que eu arrumei de a forma que eu utilizei, né, melhor dizendo, para filtrar aqui os dados que viriam no banco. Logo que eu entrasse na view, foi de 30 dias. Então esse filtro aqui, inicialmente, ele respeita 30 dias. Então veja bem, a minha data final, ela só vai até 30 dias aqui para trás. Beleza? Então, a minha data inicial, olha só, eu posso vir aqui, ó, e posso fazer antes, ó. 1º de abril a, sei lá, aí ele deixa eu manipular aqui, ó, até 30 de abril, certo? 1º de abril, 30 de abril, filtrou. Nenhum lançamento encontrado para o período solicitado.
tá? Então, se eu saio, se eu volto aqui, ó, controle financeiro 1.0, se eu volto aqui, vejam que ele traz 30 dias de período. Então, isso aqui resolve aquele primeiro problema, né, entre aspas, que eu disse a vocês o quê? Que todas as vezes que nós entrarmos aqui e formos ao banco, se não tivesse um tratamento, né, se não tivesse uma forma da gente trabalhar essa abordagem, ele traria todo o banco de uma vez, né? Então o que? Dependendo de como a base de dados vai aumentando, dependendo de como ela vai crescendo, essa página ficaria extremamente lenta, porque a consulta seria feita em todo o banco para depois filtrar. Então veja que houve aqui uma preocupação de limitar nos últimos 30 dias os lançamentos que eu tenho filtrados aqui na base, beleza? Bom, então aqui, ó, limpou o filtro, ele vai trazer o filtro padrão, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos simular de novo, tá? Vamos para 1º de abril novamente, até, tem que ser um período que não tem ninguém, né? Vamos para, aqui, ó, veja que eu não consigo ir antes de abril também, olha que legal, né? O controle sendo feito aí. Vamos 1º de abril, 16 de abril. Filtrar no banco, olha aqui, ó. Nenhum lançamento encontrado para o período solicitado, ok? Show de bola. Agora, vamos ver isso funcionando, tá? Por exemplo, ó, se eu pedir para limpar o filtro, ele trouxe aqui o filtro dos últimos 30 dias, tá? Então a funcionalidade está aqui para vocês. A gente tem até aqui um saldo positivo agora, ó, coloquei mais 2 receitas aqui, né? Coloquei como complemento salário, só para a gente ter mais receitas lançadas, né? E também para que quando a gente fosse ver a parte do gráfico, vocês pudessem ver com mais clareza a divisão dos itens lançados, ok? Vejam que se eu pedir aqui registrar lançamento, ele vai trazer normalzinho, tranquilo, cancela. Isso aqui não foi alterado, ele volta aqui para a lista de lançamento, tá? Então é perfeitamente possível, ele cai aqui no mesmo lugar, tá? Então essa navegação tá ok. Muito bem, a gente viu como que funciona. Agora vamos ver como que a gente implementou, beleza? Então eu vou fechar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, já estou aqui com o model período aberto. Eu vou abrir os arquivos que nos interessam, ó. Então o model período já está aberto. O período controller acabei de abrir, né? E a view, galera, a view vai ser a view. Eu tenho a view período, ó, eu tenho a index, né, que era a nossa view período, e agora eu criei uma view período no banco.cs.html, tá? São os 3 arquivos que a gente vai discutir nesse início aqui. Muito bem, começando pelo model. O model, ele ficou o mesmo, tá? Ó, meu model, ele tá o mesmo aqui por enquanto, beleza? Ó, isso aqui tudo a gente já falou, a gente já conhece, tá? A parte que ele pega do item, beleza, tudo a gente já sabe. Agora aqui eu criei um método novo, ó, public list período, tá? Lista período no banco, com 2 parâmetros, data inicial e data final. Por que eu preciso desses parâmetros? Esses parâmetros eles vão ser usados exatamente na nossa consulta. Olha aqui, ó. Lista período, lista igual a new list período, beleza? List período, lista igual a new list período. Aí vou lá, eu vou conectar, beleza? Olha aqui a nossa query, ó. Select ID, item ID, data e valor da tabela lançamento, nome e tipo da tabela item, from lançamento L, inner join item I, on L.item ID igual a I.id, where L data, between data início and data fim, order by L data desk. Tá? Então o que nós fizemos aqui? Nós acrescentamos então o where, passando como filtro do nosso where a data de início e a data fim, ou seja,
é para trazer essas colunas que estejam compreendidas entre a data início e a data fim, tá? Beleza? Sem segredo. Aí, o que nós fizemos aqui, ó? Nós fizemos um retorna data table com parâmetros, tá? Então ele vai retornar, vai adicionar na lista e beleza. Se a gente pegar o nosso arquivo aqui se a gente pegar o nosso módulo aqui de período, como a gente já tinha feito, olha só. Eu criei um retorno data table query, tá vendo? Retorna data table query, é o que a gente tinha aqui. Então aqui da mesma forma, eu fui lá e criei um método retorna data table com parâmetros, for each e tal. Então, o que mudou da assinatura dos dois? Apenas a passagem de parâmetros e a forma de recuperar, né, utilizando esses parâmetros novos. Beleza, galera? Então, o model não tem nada de tão diferente assim. Fechou o model. Vamos para período controller. O que tem aqui em período controller, galera? Ó, eu tenho um index, que é o que a gente já fazia, ó, né? A gente já sabe, tá? Então isso aqui não alterou nada. Eu mudei o nome do objeto aqui para modelo, né? Mas beleza. Agora aqui, ó, eu criei um iActionResult período no banco, passando data início e data fim. Então o que acontece, ó? Define o intervalo padrão últimos 30 dias até hoje, se as datas vierem nulas. Então tem esse tratamento aqui, ó, datetime início real é igual a data início. Se não, o datetime.today.add days menos 30, ok? E a final é o datetime.today. Simples, não tem mistério. var modelo, new período, var lista modelo, lista período no banco inicial, início real, final real. Olha aqui, ó, chamamos o método, tá? Passamos a viewBag formatando a data para o banco e pedimos para que ele retorne a lista. Simplesmente isso aqui que nós acrescentamos aqui no nosso controller. Beleza, galera? Nada complicado, nada complexo. Então, tem os filtros aqui, limitando. Eu chamei o método, passando aqui os parâmetros. E aí eu falei, cara, esse cara vai guardar na viewBag o início real e esse cara vai guardar na viewBag o fim real, passando aqui o formato de banco. Beleza? Fechou? Vamos lá então para nossa período no banco CS/HTML. Bom, o que aconteceu aqui com esse cara? Vamos lá. Calcula os totais, ó, igual nós fizemos antes, utilizando o link, beleza. Ó, lista de lançamentos por período no banco. Aí vem as cores, ó, a URL, aqui tem um form método, filtros que agora enviam a requisição ao controller index período no banco. Olha só, aqui vem a parte do filtro. Então aqui tem um get, tem um action, url.action período no banco. Por que tem um get aqui? Que eu não estou enviando, né? Eu não estou fazendo um post, eu estou fazendo um get, tá? E aqui é a URL que chama a action aqui, beleza? Então aqui, ó, aqui as divs com cada campo, né? Olha só, aqui o botão submit, que é onde ele vai fazer o filtro no banco, e aqui o limpar filtros. Também tem o href url action período no banco, tá? Beleza. Aí aqui, ó, alerta de validação elegante e sem usar o alert nativo. Isso aqui, galera, é o nosso carinha. Isso aqui eu acredito que foi em algum momento que foi inserido aqui pelo Gemini, tá? E talvez a gente nem precise dessa div aqui, porque eu já tenho aqui, ó, um else que me fala exatamente isso.
Deixa eu fazer aqui um teste junto com vocês, tá? Vamos fazer aqui um teste rapidinho, só para a gente ver de fato se isso... Eu tenho a impressão que isso ficou de resquício, tá bom? Vou rodar aqui, vamos ver se isso vai fazer alguma diferença, mas eu creio que a gente pode tirar daqui sem problema nenhum, ó. Tá? Então vamos lá, eu vou passar um período que não existe, dados, né? Então vamos para cima, ó. Vou passar um período que não existe dado, 1º de abril até, sei lá, vamos voltar aqui, dia 9 de abril, filtrar, não tem dados, ó, não tem nada, limpou filtro, ele limpou certinho. Então, o que eu falei com vocês, ó, esse pedaço aqui também a gente pode tirar sem prejuízo de uso, tá? Acredito que no Ctrl+C, Ctrl+V ali, da outra view, alguma coisa que eu pedi para ele acrescentou isso aqui, tá? Tinha passado batido aqui, mas por isso que é importante a gente fazer esse review também. Estou fazendo aqui junto com vocês e a gente está vendo que não tem prejuízo nenhum, tá? Depois vem a tabela que monta os dados, que a gente já sabe, né? Que a gente já fez isso aqui, ó. O que é receita, o que é despesa, né? Nada de diferente, ó. Rodapé da tabela com saldo calculado, a gente já tem isso aqui, controle de paginação, tá? Tudo isso a gente já tem. Eu até copiei isso daqui também, ó. Só que a gente não vai, né? A gente não vai deletar nada e tudo mais. Então aqui também, ó, para deixar o código mais limpo, a gente pode vir aqui e tirar essa div aqui também, ó. Sem problemas. Essa div aqui pode sair daqui também, ó. Vamos deixar o código mais limpo, ok? Aí ele tem aqui algumas funções, né, que a gente também trouxe aqui e tal, beleza? Então assim, dá pra gente tirar, ó, por exemplo, eu posso tirar isso aqui, vamos lá, ó, confirma para exclusão, modal, isso aqui não precisa de nada disso, né, não tem sentido, ó. Aí a lógica de paginação, ok, nós vamos mantê-la aqui sem problemas. Vamos rodar aqui para a gente, né, constatar que está tudo ok, que não teve nada. Ó, busquei. Vou fazer um novo filtro para a gente poder certificar. Tá? Vou fazer um filtro agora de 30/4 até maio aqui, ó, 26 de maio, filtra no banco, não tem nada, limpa filtro, beleza. Se eu filtrar aqui do dia 7 ao dia 8, vai filtrar. 7/6, né? Eu queria 7/7, ó. Então se eu filtrar 7/7 ao dia 8 aqui, ele vai filtrar, ó, do dia 7 ao dia 8, 7/7 a 8/7. Limpou. Qual que é o último cara que a gente tem? 5/7. Então, show de bola, galera. Tá funcionando. Então, essa parte aqui, a parte da nossa pesquisa no banco. Ah, Gustavo, mas eu quero ver ele indo no banco. Perfeito, vamos lá. Vamos ver esse cara indo no banco aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso model, que é o model período, beleza? Como a gente já viu. Então aqui, ó, no modo período, eu vou no model período, o que eu vou fazer? Vou pegar o método que a gente quer, que é o método listar por parâmetro, vou dar um break nele aqui, ó. E beleza, vamos chamar lá para a gente ver. Então, deixa eu parar aqui de novo e abrir, porque senão vai ficar mostrando a página do canal tá aberta ali. Ó, pronto, ó, cliquei, ele já foi no banco. Tá vendo? Já foi no banco, então ele já vai trazer isso aqui pra gente, ó. Vamos lá. Dando F10.
O que que tem no nosso data table? Agora vai ter informação. Ó. Se eu der um view aqui agora, ó, e clicar aqui para ver, olha aí o nosso data table preenchido. E aí o que vocês já sabem que ele vai fazer sem problema algum. Só que aí todas as vezes que eu clicar, ó, ele vai vir aqui. E olha só que bacana, vocês perceberam que a gente trabalhou com lista também? Então, mesmo utilizando essa segunda abordagem de ir no banco todas as vezes que a gente clicar e mesmo filtrando aqui de 30 dias, a gente está trabalhando com lista. Isso que eu queria mostrar para vocês perceberem que mesmo utilizando essa abordagem de ir no banco, a gente trabalha com lista também. Olha aqui, ó. Eu vou no banco e adiciono uma lista. E aí, nessa lista, eu tenho os dados exibidos, ó. Tá? Só que cada vez que eu clicar, eu estou indo no banco. Tá? Eu poderia fazer essa lista, eu poderia trazer essa lista e fazer qualquer outra coisa com ela? Poderia. Por exemplo, eu não tenho a lista aqui, ó. Perfeito. Da mesma forma como a gente tem a lista lá, a gente também tem a lista aqui, ó. A gente faz esse where justamente para poder buscar os dados que a gente já filtrou. Beleza, galera? Olha lá, para o estado inicial enviado pelo banco. Ó, calcula os totais de forma segura utilizando o link para o estado inicial enviados pelo banco. Ou seja, então ele vai buscar, né, fazendo um link aqui para filtrar. Então, o que é essa segunda abordagem? Apesar dela ir no banco, eu também utilizei lista para trazer esses dados e para poder filtrar. Tá? Então, com isso, a gente fecha a questão das duas abordagens. Qual que eu utilizo? Vai depender daquilo que você quer fazer. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, se você já tem a lista fixa, tá? Se você vai trazer sempre a mesma quantidade de itens, faça a lista e trabalhe ela. Vai no banco uma vez só e trabalhe a lista. Nesse caso aqui, que a gente está analisando, foi necessário a gente ir no banco cada vez. Por quê? Por causa dos filtros que nós temos. Beleza? Como eu disse no vídeo anterior, não significa que uma abordagem é mais certa que a outra. Não significa preferência, né, por uma abordagem ou outra, mas a gente tem que ter claro quando utilizar, saber quando utilizar. E foi isso que a gente fez aqui com este exemplo. Beleza, galera? Show de bola demais. Show de bola demais. Agora nós vamos para uma outra parte da nossa aplicação. Então eu vou fechar aqui esses dois arquivos, tá? Vou abrir aqui para vocês o seguinte, ó. Na view relatório, eu tenho uma pasta aqui em views relatório. Estou chamando essa view de gráfico, ok? Muito bem. Volta aqui no controller, aliás, no model, relatório, período, view model. Beleza? E vem aqui no controller. O controller é o controller, relatório, controller. Tá? Beleza. Vamos mostrar então para vocês o que é essa funcionalidade. Cliquei aqui. Olha só que legal, galera. Olha que sensacional essa parada aqui. A gente construiu um gráfico, tá? Então essa view ela mostra o gráfico de movimentações por lançamento. Olha só. Nós construímos um gráfico onde eu tenho aqui o valor, tá? E aqui eu tenho os lançamentos.
Então, todos os lançamentos da base somados por categoria. Ó. Então, o salário ele está fazendo um total de R$ 2.999,99. O cartão 2 é 2.500. O complemento salário foi 800, tá? A faculdade 1 foi 356,34 e assim por diante. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o cartão 2 como exemplo nosso, tá? Vamos lá para o controle financeiro e eu vou aqui nos lançamentos que nós temos. Ó, o cartão 2. O cartão 2, ele aparece uma vez aqui no valor de 500, negativo. Beleza? Ele aparece aqui embaixo no valor de 2 menos 2.500. Na página 2, a gente não tem cartão 2. Então, o cartão 2, ele está aqui, ó. 500 mais 2.000, que dá 2.500. Então, se eu venho aqui, ó, e olho no meu gráfico agora, olha lá, 2.500. Ou seja, a soma está agrupada por item. Beleza? Como que foi feito isso aqui, galera? Sensacional isso aqui. Eu gostei muito de fazer. Sensacional. Vamos lá. Eu criei um model para o gráfico. Nesse model do gráfico, eu criei duas classes. Ó. Classe relatório período view model, onde eu tenho data início e data fim. E a classe gráfico produto. O que eu tenho na classe gráfico produto? Quantidade total, código do lançamento e descrição do lançamento. Tá? Olha o meu select aqui. Ó. O select que a gente fez aqui. Ó. Retornar gráfico. É o método que retorna gráfico. Ele recebe uma lista de gráfico produtos. Gráfico produtos é essa classe, né, que a gente colocou aqui. Beleza? Então eu tenho duas classes no mesmo arquivo. Tá? E aí, ó o meu select. Select sum, valor, as total, e ponto nome as item, from lançamento L. Beleza? Olha aí. Inner join item I, on L item. Aqui, ó, praticamente a mesma coisa no inner join, né? Só que é item com lançamento. Beleza? Group by nome, ó. Então eu estou somando o valor de lançamento, agrupando por item nome. Beleza? É isso que está acontecendo aqui. For each, para a quantidade total no campo que eu quero, e para a descrição lançamento no campo que eu quero, adiciona a lista e retorna a lista. Beleza? Foi isso que a gente fez aqui. Relatório controller. O que aconteceu aqui com esse cara? Eu tenho uma index, que é o retorno da index, e eu tenho uma action result que chama movimentações. E eu tenho outro action result que é o gráfico. O que está acontecendo aqui? Busca a lista de dados do banco. Ó. Chamou retornar gráfico. Ó. Então, list gráfico produto lista é igual a gráfico produtos ponto retornar gráfico. List aqui, ó, valores, labels e cores. Lista de strings. Utilizei a classe random aqui. E aí eu estou fazendo for each, adicionando o item na lista, chamando cores de forma randômica, tá? Fallback caso a lista venha vazia do banco. Aí eu vou falar que ele vem sem dados, caso a lista venha vazia, tá? E aí eu serializo esses valores com JSON Serializer, aqui ó. Serialização JSON, isso evita problemas com vírgulas decimais e escapa automaticamente qualquer aspas simples ou dupla nos nomes dos produtos. Isso aqui, galera, eu fiz com a ajuda do Gemini, beleza? E aqui a view que retorna. Aqui eu até colocamos aqui, ó, importante, retorna a view correspondente.
deve se chamar gráfico CS-HTML, tá? Nesse caso aqui. Muito bem. E aí, o que é o meu HTML? Galera, o meu HTML, eu vou falar para vocês aqui com toda sinceridade. Isso aqui o Gemini gerou, tá? Isso aqui é um site que é o Chart.js, onde você tem modelos de gráficos ali. E aí ele gerou esse código para mim. Falei que eu queria mostrar os dados daquele model ali através do gráfico. O que eu fiz aqui de verdade foi definir o tipo do gráfico, título dos dados aqui, e o resto tudo ele fez sozinho, tá? Então esse código aqui, ó, depois vocês podem parar aqui, ó, meu gráfico foi o nome que eu dei, tá? Vocês podem parar aqui e verificar o que está sendo feito. Por isso que eu estou valorizando aqui demais aqui, ó, para vocês, né, demorando aqui, rolando, para que vocês possam ver, né, o que está acontecendo aqui, tá? Mas foi gerado pelo Gemini aqui como apoio, beleza? Então, é o que eu falei com vocês, tanto o HTML quanto o JavaScript, né, numa construção web, eles têm que estar um pouquinho afiados aí. Claro que hoje a gente tem a facilidade da IA que pode construir isso para a gente, pode gerar isso com muita facilidade. Agora, o importante é você entender o que está sendo feito ali. Qual foi a dificuldade que eu tive aqui nesse caso, tá, pessoal? O que aconteceu aqui nesse caso? Eu tive dificuldade de fazer a junção da leitura do model com esse cara. Porque na hora como eu estou usando o Visual Studio 2026, ele deu um monte de erro de sintaxe e tal. Então eu tive muita dificuldade, tá? Então no final das contas, o que eu fiz? Uma coisa que deu certo. Eu criei uma nova página, ao invés de... Quando eu fui criar essa view aqui, ao invés de eu criar um CS HTML, eu criei uma página, tá? Eu vim aqui, ó, por exemplo, ó, botão direito, Add, New Item. Aí eu procurei aqui, por exemplo, ó, HTML. Ó, eu criei uma página HTML, depois eu renomeei ela para CS HTML, tá? Então pode ser que você também encontre aí esse problema. Você já sabe que eu resolvi o meu caso assim. E além do Gemini, eu também consultei um código que eu já tinha aqui. Então eu meio que juntei as duas coisas, o código que eu já tinha com algum aval aqui do Gemini, alguma coisa já para construir, tá, galera? Então assim, fica aí para você poder experimentar. E aí vocês estão vendo, né, gente? Para finalizar a aula aqui, vocês estão vendo que toda a funcionalidade nossa, ela está pronta, né? Então assim, é uma aplicação funcional, é uma aplicação que cumpre o papel, né, que a gente colocou, e é isso, tá? Era criar uma aplicação web do zero com vocês, porque muitas pessoas, né, esperavam isso aqui no canal, né, e era algo que faltava aqui para o canal. Eu acho que faltava a parte de web, tá? Então a gente conseguiu trazer, conseguiu concluir isso. Eu acho que foi uma viagem muito bacana, muito legal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Eu continuo contando com o apoio de vocês, tá? Para divulgar, continuo contando com a interação de vocês nos comentários ou por e-mail do canal, beleza? E é isso aí. Quais serão os próximos vídeos? Com certeza vem novidade, tá? Mas eu ainda não vou falar para vocês não. Mas o meu objetivo foi alcançado, que era concluir uma aplicação web com vocês, tá?
até julho, né? Eu tinha falado lá que seria uma viagem que a gente ia levar até final do ano, janeiro, mas, gente, não tem como, né? A gente acaba preparando as aulas aqui, acaba fazendo mais coisas na aplicação. Olha o tanto de coisa que a gente fez. Nós exploramos o padrão MVC, né? Deu para dar uma noção legal do padrão MVC, vocês entenderam, tenho certeza. Fiquei muito feliz com essa playlist e eu espero ter ajudado, né? Espero que a gente tenha conseguido ajudar várias pessoas aí. Então é isso, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Valeu demais, galera.